Bom, muito boa tarde a todos e a todas que estão aqui ao vivo. Boa tarde, bom dia, boa noite para quem está vendo gravado. Vamos começar mais uma aula de uma palestra do Petro, da palestra 248, que vai falar de como conhecer ou reconhecer o mal em nós. Como sempre, o guia nessa palestra vai fazer isso de uma forma muito estruturada e vai trazer informações, né? Ele trouxe informações nessa palestra para a gente identificar que tipo de mal e em que ambiente a gente está conectado com que tipo de mal. E isso deixa muito palpável, ajuda a gente a trazer consciência, sempre dessa forma muito direta, muito amorosa também do guia, mas muito de trazer informações que podem nos ajudar aí a viver melhor no dia a dia. Então, esse vai ser o tema da palestra de hoje, né, da aula de hoje. Só para quem eventualmente está me conhecendo pela primeira vez, eu sou Heitor Fagundes, sou terapeuta e sou facilitador dessa metodologia Pathwork. Para quem quiser saber um pouquinho do que é o Pathwork, é um caminho de autoconhecimento que tem origem espiritual, porque foram palestras canalizadas aí entre março de 57 e janeiro de 79. A entidade que transmitiu, a gente denomina ela de O Guia. Então, o guia aqui está falando, o guia está falando aquilo. Então, só para você saber que, apesar de ter tido uma médium, que foi a Eva Perracos, a autoria dessas palestras é do guia. Todo esse material, ele é organizado pela Petro Foundation e pelo Petro Brasil. As normas para formação, a formação de facilitador leva aí mais de 6 anos de estudo. Então, de helper é 10 anos praticamente de estudo. Então, tudo isso aí está bem organizado dentro do Petroc e é um caminho que usa 5 ferramentas. Usa a prece, a meditação, a leitura das palestras, o estudo das palestras, porque é diferente ler e estudar, porque a leitura às vezes já ajuda muito, mas a sua mente pode te desviar daquilo que é mais importante ou mais desconfortável. E há um exercício que a gente chama de revisão diária, que nos grupos de estudo aí a gente faz com quem deseja se aprofundar no PET. Então, se quiser mais informações, tem aí o site vhterapias.com.br, você vai achar ali Petwork. Só clicar, pegar mais informações ou entrar em contato com a gente aí. Vai ser um prazer esclarecer qualquer dúvida a mais. Tudo bem? Para quem está aqui ao vivo, joinha? Então vamos lá. Como sempre, vamos começar então com as primeiras duas ferramentas, que é a prece e a meditação. Para a meditação, o Petro mesmo instrui, a recomendação é ficar com os pés no chão, as pernas descruzadas, as palmas das mãos voltadas para cima, e eu sugiro sempre que seja sobre as coxas, para que você esteja se sustentando em você. E aí você pode ir fechando seus olhos e vai levando a sua atenção lá para a sola dos seus pés, reconhecendo a sua chegada nesse momento presente, reconhecendo a temperatura da sola dos seus pés, a pressão que ela faz no chão, no calçado. Vai levando a sua atenção aos dedos dos pés, aos pés como um todo. Percebendo o efeito sobre a sua respiração quando você leva a sua atenção aos seus pés. Vai levando a sua atenção aos tornozelos, panturrilha, canela. Vai levando a sua atenção aos seus joelhos, às suas coxas, aos seus órgãos sexuais, seu quadril, sua cintura.
Vai levando a sua atenção às suas costas, à sua coluna vertebral, à sua barriga, diafragma, peito, ombros. Vai levando a sua atenção aos seus braços, às suas mãos. Vai levando a sua atenção ao seu pescoço, sua nuca, queixo, boca, nariz, olhos, testa, topo da cabeça. Tomando consciência de todo o seu corpo. E nesse estado, vá se lembrando das pessoas que você ama. E vá abrindo a porta do seu inconsciente para revelar aquelas pessoas que você ama, mas que não estão na sua consciência, não são tão óbvias. Expandindo a sua capacidade de amar conscientemente. E de expressar o amor de várias formas. Vá se lembrando também das pessoas que amam você. E vá pedindo que o seu inconsciente também se abra para perceber o amor em pessoas onde ele não é tão óbvio. Pessoas que te amam, pelas quais você se sente amado ou amada, mas que às vezes passa despercebido. E nesse estado, vá se conectando com o seu mentor individual, com o seu anjo da guarda e com Jesus Cristo e com o guia do Petro, pedindo que essas forças estejam aqui presentes e vá se abrindo para um contato pessoal com Jesus Cristo, como quer que ele apresente-se para você. E vá fazendo a sua oração de conexão com o Cristo e com Deus, criando aqui uma esfera de amor, de verdade, de purificação, de serenidade e poder divino. Uma esfera do Pathwork. E nesse estado, vá se abrindo para as primeiras palavras do guia nessa palestra. Meus queridos amigos, que as bênçãos de Deus os envolvam. Jesus Cristo está aqui presente, animando-os, dando-lhes coragem e amor, verdade e a esperança que sempre é comprovada. Voltem-se para Ele, porque Ele é a manifestação humana de Deus. Vá registrando isso no seu corpo, no seu campo.
E lentamente abrindo os olhos para a gente começar a aula. Todo mundo bem? Faz um joinha aí para ver se tá aí. Muito bom. Então vamos lá. Quem pode ler esse primeiro slide? Posso ler. Vai lá, Suzy. O mal no início. Nessa palestra, desejo-lhes esclarecer mais uma vez sobre certas realidades e leis que dizem respeito ao mal. O poder do mal foi completamente reconhecido por muitos séculos. A humanidade tinha uma percepção do invisível e do que geralmente é tido como as forças da escuridão, bem como as suas manifestações, seus efeitos, sua influência e seu domínio, e sua personificação como entidades espirituais, como anjos e como demônios. A força de seus eus inferiores e sua inabilidade e falta de disposição para encarar e, portanto, transcender o seu eu inferior os tornava frequentemente presas fáceis das influências do mal. A falta do autoconhecimento levava inevitavelmente à falta de autorresponsabilidade. Assim, a humanidade se sentia atormentada pelos espíritos do mal. O que te chama a atenção nesse trecho, Suzy? Ou que dúvida você tem? Eu acho que, assim, eu entendo que a partir do momento que eu tenho ferramentas para poder entender, né, o que pode ser essa parte, digamos que sejam os demônios, eu, se eu tenho esse conhecimento, eu tento trabalhar isso para que eu, no meu, né, no caso, é tentar entender esses demônios para tentar agir de uma outra maneira. Eu penso assim. Isso aí dá para encaixar um pouquinho se você pensar nos demônios internos, que são o nosso eu inferior, né? Mas o que ele está dizendo aqui, ele está explicando que lá no início, que ele vai dizer assim, lá, sei lá, muito tempo atrás, as pessoas, se acontecer algo ruim na nossa vida, foi o demônio, foi o diabo, foi algum obsessor, foi alguma entidade do mal. Eu não sei se você já ouviu falar, ou já ouviu Sim, falar, sim, ou já sim. falou, né? Sim, Deu errado na vida, algum espírito do mal aí está atuando na minha vida. E por muito tempo, essa era uma explicação suficiente. Assim, o diabo agiu, não tem o que fazer, fica assim mesmo. O então, que mas ele tá... aí que eu te pergunto, porque tudo bem, aí a pessoa, nesse caso, eu olhando, né, isso que você está falando, dessa crença, a pessoa, diabo agiu, é isso. Mas se a pessoa tem mais conhecimentos, aí ela. Isso, a gente vai chegar aí. Mas para mim esse cenário é um cenário meio, sei lá, 1800, né? Antes, por exemplo, do espiritismo começar a trazer a ideia de espíritos, tal, uma coisa lá, Idade Média, era assim, o diabo está agindo aqui, né? Inquisição, é uma coisa bem totalmente desprovida de razão. É uma, assim, o mal era reconhecido. Existe o mal. O que ele vai trazer mais para frente é onde. Por que faltava autoconhecimento? Porque hoje a gente sabe, e o Petro traz isso, é que as manifestações do mal na nossa vida vêm do nosso eu inferior, não é de um diabo fora. Qualquer entidade do mal que esteja conectado a nós fora de nós é porque tem sintonia com alguma parte nossa de eu inferior. Mas isso, né, não era visto há muito tempo. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho isso ao longo dessa palestra. Mas o que ele está trazendo é que era muito reconhecido o mal. E tudo bem. Ninguém ia para terapia porque o diabo está atrapalhando a vida. Era uma coisa muito mais. O mal existe, ponto. Faz sentido? Sim.
vamos ler um pouquinho. Van, você pode ler sobre a autorresponsabilidade? Agora sim, Aí. certinho. A autorresponsabilidade. À medida que a história ia caminhando, ocorreu uma separação do mundo invisível. O mal, em suas manifestações, deve em si mesmos tornar-se o remédio para a superação do mal, pelo menos a longo prazo. Assim, a separação das realidades sobrenaturais teve, inevitavelmente, efeitos bastante lamentáveis, mas também criou uma arena na qual as pessoas não podiam culpar o demônio por seus próprios delitos. Mais uma vez, estamos lidando com uma dualidade. Ou o eu é responsável pelo destino do indivíduo, ou são os anjos e os demônios que o são. A humanidade já amadureceu o suficiente para ser capaz de unir essa dualidade. Meus amados amigos, chegou a hora de entenderem mais profundamente como vocês são um campo eletromagnético que sempre atrai o que é proporcional a certos níveis de seu ser mais profundo. Dava para dar aula inteira nesse slide aqui, mas vamos ver o que ficou de mais relevante, o que chamou a atenção, Van? Essa parte da dualidade, né, que nós temos essas duas partes, né, tanto a parte mal e o bem, mas muitas vezes a gente, na autorresponsabilidade, a gente acaba não trazendo essa parte de assumir coisas mal que às vezes está em nós, né? E a gente às vezes quer Exato. terceirizar a culpa. E ele vai trazer isso no último parágrafo, que esse mal que existe em nós é um campo eletromagnético, assim como o bem que existe em nós. É onde a gente atrai para nós aquilo que a gente ainda está vibrando dentro de nós. Mas o que ele está pegando também no início, em termos de história, ele estava pondo lá. Olha, o homem falava que o mal era fora dele e se acontecia algo mal era por causa do demônio. Depois teve uma virada nisso. Fala assim, não, não tem demônio nenhum. Se uma coisa está acontecendo na sua vida, você que causou. Você que não fez direito, você que não prestou atenção, tem a ciência para explicar. Ah, por que que aquele foguete explodiu? Ah, porque foi o cabo que passou no tanque de combustível. Ou seja, sempre passou a ter uma explicação material. E espírito nenhum tem nada a ver com isso. Nenhuma realidade sobrenatural é vista, é considerada. Aí ele fala que isso é muito lamentável. Mas mesmo tendo sido lamentável, que a realidade espiritual existe, trouxe autorresponsabilidade. Ah, tá bom, então se isso está acontecendo na minha vida, fui eu que causei. E aí ele está mostrando essa dualidade que o ser humano vive. Uns fazem tudo ao espírito, né? Ah, isso aqui foi a espiritualidade que causou, tal. Ou não, isso aqui fui eu que sou responsável pelo meu destino. E nessa palestra ele vai trazer uma forma da gente unir essas duas coisas. Como? Sabendo que sim, a gente é responsável, mas a gente é responsável pelo que a gente vibra dentro de nós. E que a gente é esse campo eletromagnético que vai atrair. Então, se eu vibro a conexão com Deus, se eu vibro o encarar do meu eu inferior, né? E vou transformando ele, menos tem chance de uma entidade que vibra naquele mesma sintonia de eu inferior se conectar a mim. Dá para entender como ele tá unindo a autorresponsabilidade com o que ele chama aqui de realidades sobrenaturais? Está unindo esses dois. Isso é bem péssimo. Eu vou ler, então, o primeiro princípio do mal. Primeiro princípio do mal. O primeiro dos três princípios básicos do mal é o mais óbvio para a humanidade. O diabo sempre esteve associado a esse princípio que almeja destruir e infligir sofrimento a qualquer custo. A separação entre o eu, que causa o sofrimento, e a vítima, que sofre, é tão grande que aquele que causa a dor ilude-se acreditando que não foi afetado pelos efeitos adicionais de seus atos.
É sabido que tudo que se refere a Satã tem a marca da separação, não apenas de Deus, mas também dos outros e do próprio eu. O engano do mal, no caso desse primeiro princípio, se refere à percepção equivocada de que a dor de seu irmão ou a de sua irmã não é também, inevitavelmente, a sua própria dor. Então, aqui, essa foto ilustra bem o primeiro princípio do mal. Eu vou bater no outro, eu vou ferir o outro, eu vou destruir o outro. Um desejo mesmo de fazer mal. Isso é uma coisa que a gente vê cada vez menos, mas é um princípio do mal. Existe também, mas hoje a sociedade reage. Se alguém tenta fazer algo muito ruim, é preso, né? Ou seja, teve outros momentos em que duelar, por exemplo, era a forma de resolver conflito. Mas hoje em dia já não é mais tão assim. Então, ele traz à tona isso como o primeiro princípio do mal, a ideia de realmente socar o outro, de várias formas. E vai trazendo de que a separação, como é que a gente é capaz de bater em alguém? Porque a gente acredita que o outro vai sentir dor e eu não. Não tem problema. Ah, eu dou um soco em alguém, o outro lá se machuca e eu estou bem. Do ponto de vista espiritual, a dor do outro é a minha dor. Então eu vou me sentir mal por ter batido. Mesmo que eu me convença que tinha uma justificativa e A e B e C, vai doer em mim em um nível talvez inconsciente. Então, é aí que o diabo nos engana, porque ele separa, ele fala assim, não, você não está sentindo dor porque o outro está se ferrando. Não, talvez você esteja assim, separar para pensar, se é uma pessoa que você tem um certo vínculo, você vai se sentir mal. Mas parece que não, no primeiro princípio do mal. Alguma pergunta aqui? Então vamos ver. Suzy, você pode ler esse segundo princípio do mal? Segundo princípio do mal. O segundo princípio do mal é o materialismo. Nessas esferas diabólicas, o sofrimento não é o mesmo que o sofrimento que deveria do primeiro Que princípio, deriva. que deriva do primeiro princípio que foi tantas vezes descrito por visionários em sua esfera terrena. Vou lhes dar uma ilustração. Imagine uma vida na qual a natureza encontra-se totalmente ausente. Nada está vivo, tudo é matéria concentrada. Nada tem gosto. Justamente por isso, a natureza interna da entidade é igualmente inacessível. Em si mesma, ela não contém esperança, como se nenhuma mudança fosse possível. A existência é totalmente mecanizada. Deveria ser fácil ver que até recentemente, na sua história, na sua esfera terrena, o primeiro princípio do mal se manifestava de forma mais forte. Nos últimos 100 anos, aproximadamente, a influência do segundo princípio tornou-se mais preponderante. O que Putz, te chama atenção aqui? eu fiquei confusa aqui Tá. desse sofrimento. Então vamos lá, eu vou repassar um pouco para ver se fica mais claro. Então ele está falando que esse segundo princípio é o materialismo, que imagina assim, um lugar totalmente árido de emoção, tudo é material, nada é espiritual. E isso, por que ele está dizendo isso? Porque no primeiro princípio, a gente já viu várias imagens, né, do inferno. Gente queimando no fogo, sendo chicoteado, sendo castigado, vai arder no fogo do inferno. Isso tudo é o primeiro princípio. Porque ali é um ser fazendo mal ao outro. Aqui não é isso. Aqui é uma total aridez. Tudo. A natureza da pessoa e a natureza do mundo está ausente. Nada tem gosto. Sabe? É como assim. E não vai mudar nunca. Imagina um lugar assim. Você pega uma comida para comer, não tem gosto e não vai mudar nunca. Vai ser sempre assim. Por que eu pus a imagem do robozinho aí? É porque é como se quem está envolto nesse Não tem princípio vive como. emoção. Não tem emoção, não tem esperança, nenhuma mudança vai acontecer. Muita gente que hoje em dia, tipo,
tem uma vida tentando manter uma imagem. E aí, por isso, assim, acorda, não tem interação com ninguém, vai para o trabalho, realiza um trabalho mecanicamente, seja ele qual for, cumpre a obrigação de almoçar, cumpre a obrigação de voltar para o trabalho, cumpre a obrigação de voltar para casa, cumpre a obrigação com os filhos, cumpre a obrigação com o parceiro, cumpre a obrigação. É quase uma vida robótica cumprindo a obrigação. E a alma, aquela coisa livre, aquela coisa espontânea, onde o self pode se manifestar, fica lá oculto, assim, talvez dentro lá desse robozinho, em algum lugar, fica essa parte nossa oculta, abafada. Então, é um mal que abafa esse lugar, esse é o mal da mecanização. E isso é uma coisa dos últimos 100 anos, né? Agora, pensando que isso foi da década de 70, dos últimos 150 anos aí. E faz sentido, a Revolução Industrial, né? Foi transformando a forma como a gente vive e criando vários roteirinhos. Mas é um princípio do mal, o materialismo, que tem a ver não só com dinheiro, com buscar coisas materiais, mas com esse lugar árido de sentimentos, e tudo é matéria e tudo é mecanizado. Ficou mais claro? Sim. Vamos ver a realidade atual. Para explorar um pouco mais esse segundo princípio ainda, eu peguei mais esse trecho aí, talvez essa foto já dê também uma ideia do que ele vai dizer. Você pode ler, Van? A realidade atual. Com o desaparecimento das superstições, a conexão com os níveis subliminares da realidade também desapareceu. Quebrou-se a linha da vida, da realidade pulsante e revivificante. O resultado foi uma realidade alienada na qual a humanidade se orgulha de seu estado avançado. Avançado porque a ênfase na matéria de fato provocou um progresso tecnológico, mas também avançado porque os seres humanos tornaram-se a única realidade em si mesmo. A manifestação positiva levou as pessoas de volta à busca com o seu próprio interior, num grau cada vez maior das causas de seu próprio destino. Não é nenhuma coincidência que, nesse ponto, a psique humana tornou-se assunto dos estudos científicos, com a psicologia atuando como ferramenta valiosa neste empreendimento. A manifestação negativa foi que se produziu uma vida que não era totalmente diferente da segunda esfera do mal que descrevi. O que vem para você, Van? Essa questão da realidade de hoje, né? Essa questão de entender o mal, muitas vezes ainda está distorcida comparado ao que era antes também. As pessoas ainda têm essa dificuldade de autorresponsabilidade. Sim, né? De aceitar o mal em nós. Uhum. E aqui ele está reforçando essa ideia de que o mal tem a ver com as ilusões, tem a ver com colocar você desconectado da realidade mais divina. E há uma quebra, então, porque o materialismo, né, quando desaparece com as superstições, tudo é ali real, tudo é pé no chão, tudo é ver para crer, tudo tem que manifestar na matéria, tira as superstições. E quando tira a superstição, quando tira o ilógico, o espiritual, o energético, quando desconecta disso, também você não consegue viver a sua alma, porque a alma não é matéria, a alma é algo pulsante da sua realidade. Mas se eu fico só preso na matéria, a alma não tem espaço. Então, o materialismo se torna aí o bloqueio para que a sua alma se realize. E nesse sentido, ele é o mal. Que aí ele fala, né? O que a gente conseguiu com isso? Conseguiu criar uma realidade virtual aí, que eu tenho um óculos que aí eu estou lá em Marte, ou eu estou lá sendo a pessoa mais famosa do mundo. E não precisa nem ser um óculos virtual, não, pode ser na cabeça da pessoa. A pessoa se acha o máximo e vive naquele mundo onde ela é o máximo, e lá ela é. Mas não é na verdade. Então,
isso, por mais que tenha gerado um avanço psicológico e um avanço tecnológico até na psicologia, também tem um ponto que ele está chamando a atenção, que é estar desconectando as pessoas da alma, do que é talvez mais, o que pareceria ser superstição, o que é mais etéreo, mas que faz mal. Ficou mais claro? E vamos ao terceiro princípio do mal. Esse que eu vou ler agora. O terceiro princípio do mal é pouco conhecido. É o princípio da confusão, da distorção, de meia-verdade e de todas as variações que possivelmente possam existir com conexão com isso. Inclui o uso da verdade onde ela não cabe ou não se aplica, de tal forma que a verdade se transforma sutilmente numa mentira sem que se consiga percebê-la facilmente como tal, porque ela se apresenta sob uma fachada de verdade divina e parece ser inatacável. O resultado é uma confusão, que não é apenas uma arma extremamente eficiente do mal, mas sim o próprio princípio do mal. Também deve ser compreendido que esses princípios sempre coexistem, mas um pode ser mais fortemente manifestado em determinados períodos da história ou durante certas fases da vida de alguém. Todos contribuem com o objetivo último das forças das trevas, o de alienar a criação do Criador. Então, isso é uma chave para quem gosta de fazer autoconhecimento, até assim, começa a expandir a consciência e ter mais consciência das coisas. Às vezes a pessoa entra muito em confusão. Vou dar um exemplo simples. A pessoa descobre que as crenças limitantes afetam a vida. Aí a pessoa vê ali fecha o sinal vermelho. Ai, como que eu estou criando na minha vida um sinal vermelho? Ai, um sinal vermelho quer dizer que lá na infância deve ter tido algo que me bloqueou o caminho. Ou seja, começa um turbilhão, apesar de existir uma verdade, que é a gente cria baseado no que a gente vivenciou. Às vezes, nesse movimento, que é um movimento positivo, o mal em nós começa a gerar confusão. E ali é só um sinal vermelho. Fechou. Você estava com pressa, saiu atrasada ou atrasado, chegou no sinal vermelho, seu corpo está todo agitado, querendo ir, não pode. E às vezes, essa ideia de tentar achar uma explicação, etc., pode gerar mais confusão. E aí você não chega na coisa mais simples, que é, se eu tivesse saído mais cedo, eu não estava preocupado com isso. Então, eu não sei se vocês reconhecem, já viveram isso, de às vezes estar se sentindo muito confuso, muito confusa. E aí agora você pode dar um nome. Esta confusão é o meu mal tentando me atrapalhar. Eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei onde eu quero ir, e fica essa confusão na minha cabeça, ou essa confusão na minha vida. E isso é uma atuação do mal. Por quê? Porque separa a criação do Criador. Né? Você não consegue reconhecer que você saiu atrasado. Você vai olhar lá para uma coisa da infância, do pai, da mãe, da crença limitante, e isso não resolve nada comparado a da próxima vez sair mais cedo. Não sei se o exemplo ajudou ou atrapalhou vocês. Vocês têm algum exemplo de confusão que vocês queiram trazer? Não? Suzy? Estou pensando. É que você falou, vou dar um exemplo, vou pegar o exemplo aqui da própria aula. Você leu e ficou confusa. Certo que você falou? Então isso acontece, é o mal atuando. Porque o texto estava ali e tudo bem, isso não é uma crítica. É só assim, olha, para você não entender o conteúdo, deixa eu deixar confuso. Ficou confuso, não entendeu. Mas aí o que você fez? Você revelou a sua confusão. Nossa, fiquei confusa. Ao revelar a confusão, você ganhou uma explicação, ficou mais claro, ficou menos confuso quando eu expliquei? Ficou. Pronto. Percebe? Se a gente revela o mal, a gente consegue ser ajudado. E a gente sai da confusão. Assim, eu acho que um exemplo, às vezes, não sei se eu posso dizer, tem pessoas que são mais práticas, mais decididas, tem outras que são mais, não posso dizer que são inseguras, mas elas
demoram mais numa solução e às vezes se confundem, que é o meu caso. Então, teoricamente, eu teria esse princípio que me confunde. É o mal em você se te confundindo. E tudo bem, porque você fala, opa, o que a gente quer fazer com o mal? Não tem mal nenhum em mim, não. Eu sou perfeito. Aí, aí vem a confusão. Agora você já sabe, opa, tá aqui o mal. Peguei você. Na terapia a gente trabalha isso, de onde que isso vem, etc. Mas o primeiro passo que essa aula traz é, peguei o rabo do diabo em mim, na confusão. Só de você pegar, você já deu um passo. Porque enquanto a gente esconde, nem sabe, eu sou confusa mesmo, pronto. Aí você não faz nada. Agora, a hora que você pega isso e fala, como é que isso está sendo criado na minha vida? Aí a gente consegue trabalhar, porque é um princípio do mal. Faz sentido? Faz. Melhor coisa, revelar o mal na hora certa. E uma verdade, me veio um exemplo muito bom, assim, a pessoa que, por exemplo, uma verdade que gera confusão. Imagina você chega, digamos, você acredita, e é verdade para você, que somos espíritos que reencarnam. Aí você acredita nessa verdade, mas você vai no meio de um culto evangélico e vai começar lá a falar de reencarnação que as pessoas não acreditam. Então, por mais que seja verdade para você, naquele ambiente, você só vai gerar confusão. Então, esse negócio, eu gosto da palavra sincericídio. Tem gente que faz uns sincericídios assim. Fala uma verdade, mas no lugar errado, na hora errada. Então, esse é outro lugar que gera confusão. Gerou confusão, o mal está atuando. Tudo bem? Tudo bem. O mal como remédio. Quem pode ler? Era eu? Era a minha vez? Acho que sou eu. Será Tá que... bom. Pode ir, Suzy. O mal como remédio. Como todas as doenças, os demônios que se encontram perto de vocês são a causa, o efeito e o remédio. A proximidade deles e seu efeito em vocês é causado por sua própria consciência não purificada, limitada e não desenvolvida. Sua consciência não purificada tem o efeito de atrair os demônios para perto de vocês, confundindo-os com mentiras de tal forma que vocês deixam de saber o que é verdade ou o que não é verdade. Sua confusão induzida por eles pode ser usada por você como um remédio. Se escolham isso, podem usá-la como uma indicação de que estão precisando desenvolver e purificar essas partes de sua alma que não estão sendo cuidadas. Esta é a hora em que, particularmente, precisam conhecer o inimigo e suas armas o melhor possível, para que possam combater essa força inimiga que é atraída para vocês na medida em que não cuidam desses períodos de contato e deixam de fazer deles um remédio. Se vem alguma coisa quando você lê isso, Suzy? Então, eu entendo assim que esse negócio da consciência, quando você tem o conhecimento, né, para poder ver quando está chegando esse demônio, essas coisas, aí que se você está olhando, você consegue lidar de uma maneira melhor. É assim que eu enxergo. Isso. Só que como é que é ver esse demônio? Não é um espírito, não é um serzinho que vai vir. É, por exemplo, a nossa própria confusão. Eu falo assim, estou confuso, estou confusa. Quando você fala isso, você pegou ele pelo rabo. Entende? Pegando em você. E o que ele vai dizer? Se eu trabalho a confusão em mim, alguma entidade espiritual que goste da confusão, que seja especialista em confusão, que se alimenta de confusão, não consegue mais se conectar com a gente. Aí eu vou trabalhando, mas aí às vezes eu escapo. Entrei na confusão de novo, não vi.
Aí essa entidade pode se aproximar. Opa, peguei minha confusão. Como é que eu desenrolo e saio da confusão? Aí você trabalha a confusão. Por exemplo, tem confusão na área do trabalho profissional. Ah, e lá eu fico confuso. Aqui com meus filhos eu não tenho confusão. Aqui vai tudo bem. Ah, nossa, não, com os meus filhos é tudo muito confuso. No trabalho eu me dou super bem, não tem confusão. Aí você vai vendo as áreas da vida aonde tem confusão. Só de você olhar e aí você começa a trabalhar aquilo, se torna o remédio. Entende? Porque você fala, opa, agora eu vou olhar. Ao olhar, você resolve, você atravessa, e aí você está menos confusa e o mal não consegue chegar até você. Então, o mal também é um remédio no sentido de alertar para você as áreas onde você precisa trabalhar alguma questão interna. Ficou mais claro? Sim. Então, vamos lá. Van, você pode ler Jesus Cristo? Foi desejo de Deus que o mal tivesse sua esfera e atividade de influência, já que só assim o mal pode ser verdadeiramente superado no interior da alma de todos os espíritos decaídos, de todas as entidades que escolheram pensamentos e atos que o jogassem às trevas. E é para assegurar que se dê esta superação do mal que existem leis e regras bem definidas, impedindo que Satã haja fora dessas leis. O adversário real de Satã é Jesus Cristo. Quando o Cristo manifestou Deus como homem, sendo assim tão divino como humano. Sendo assim, tanto divino como humano. Ele realizou o maior feito imaginável. Ele provou que era possível permanecer verdadeiro a Deus e não sucumbir diante da mais forte das influências e das tentações que a personificação do mal pudesse desencadear. Por meio desse tremendo ato de firmeza, o homem que era Deus manifesto e o Deus que havia colocado na natureza humana abriu as portas nas almas de todos os seres criados. Tem algo que te chama atenção aqui, Van? É mais essa relação entre mostrando que Jesus Cristo, ele foi uma pessoa, ele como ser humano conseguiu estar aqui na Terra e não sucumbir para o mal. Então mostra que é possível cada um de nós conseguir também. Isso, exatamente. Ele, dentro do que o Pastor traz, abriu as portas, porque até a vinda de Jesus Cristo, todos os espíritos caídos, né, que se aliaram a Lúcifer, que abandonaram Deus, ficavam submissos a Lúcifer, não podiam voltar para Deus. Tinham escolhido, pelo livre-arbítrio, se afastar de Deus, então tinham que seguir Lúcifer. Foi a partir de Jesus Cristo que ele veio para a Terra e falou: não, eu vou descer lá, eu vou ser humano, vou ser tentado, mas eu vou voltar para Deus, mesmo sendo humano. Isso foi combinado antes com Lúcifer para dizer assim: ó, se eu conseguir, aí as coisas vão mudar. E aí Jesus Cristo veio, conseguiu, e a partir de então, aí o Gui ainda fala que teve uma outra batalha, tal, mas Lúcifer não podia mais desrespeitar, Satã não podia mais desrespeitar as regras que tinham sido combinadas, e aí ele teve que ceder, e a partir de então, todas as almas têm a possibilidade de retornar a Deus por sua própria força. Então, quando você está aqui estudando, aceitando a autorresponsabilidade, aceitando as leis divinas, fazendo um trabalho que liberta a sua alma, você está dando os passinhos para aproveitar a oportunidade que Jesus deu. E aí, muitas entidades já estão voltando para Deus. Está todo mundo voltando, na verdade. Aqui, alguns estão parados um pouco mais, esperando um pouco. Outros já estão agindo para se aproximar de Deus, das leis divinas, e estão tendo os ganhos com isso, que é a maior conexão, a maior alegria, uma coisa menos ligada ao mal, menos confusa, menos material, menos agressiva. Então é um movimento muito natural, para onde todo mundo vai voltar, inclusive Satã, lá, que é o primeiro que caiu, o último que vai voltar,
E aí isso aí vai acontecendo. Mas Jesus Cristo foi o ser que veio para a Terra para abrir essas portas. Tudo bem? Então, meditando, eu vou ler. Não se prestem a se tornar instrumento dos objetivos do príncipe das trevas, sem nem se aperceberem disso. Levantem questões pertinentes. A primeira deveria ser: qual é a verdade aqui? Quero saber a verdade real. A segunda questão é: quero conhecer a verdade sobre esta ou aquela questão. Quero conhecer a verdade sobre esta ou aquela questão? Ou seja, eu quero mesmo saber em mim o que está causando esse problema na minha vida? Isso é uma pergunta séria, é uma pergunta que você tem que se fazer para dizer assim: eu quero saber, eu aceito a autorresponsabilidade pelo que está acontecendo, sem culpa, mas com desejo de saber, porque a realidade do mal em nós, quando ela é vista, ela é muito mais leve do que a ideia de que eu não tenho mal, ou o meu mal é de um tamanho X. Não, tem gente que se põe numa imagem de que é uma pessoa horrível, que não merece nada. A hora que você vai ver, a pessoa tem uma série de qualidades, ela é muito, tem alguns defeitos, mas tem muito mais qualidades que defeitos. Então, isso é o que está nas perguntas que a gente pode fazer na meditação para nós mesmos. E ele diz: se conseguem responder a essas duas perguntas de forma verdadeira e em profundidade, dissiparão as nuvens de trevas que trazem consigo os três princípios do mal. E eu vejo muito assim, porque você sai da confusão, você vê a sua realidade, saindo da confusão, você sai do materialismo também, porque você começa a sentir, dar pulsação para sua alma, e você deixa também de agredir o outro, porque você percebe que agredindo o outro, você está agredindo a si. Então, tudo desmonta. Faz sentido? Alguma dúvida? Não? Muito bem. Então, vamos nos preparar para o fechamento dessa aula. Vou convidar vocês a fecharem um pouco seus olhos, voltarem lá para aquela posição inicial, com as palmas das mãos voltadas para cima. Vai se conectando com o guia do Pathwork. E eu vou ler esse último trecho, e depois que eu ler, a gente vai ficar um pouquinho em silêncio para você trazer qual foi o seu principal aprendizado nessa aula. Mas primeiro vai se concentrando em você e se abrindo para as bênçãos divinas deste momento. Com isso, meus queridos amigos, abençoo a todos vocês com verdade e amor. A luz que trago sempre é a luz de Cristo. Ele disse que Ele é a verdade, Ele é o caminho e Ele é a vida. Sejam abençoados. Escolham esse caminho. E vá perguntando a si mesmo, a si mesma, qual foi o principal aprendizado dessa aula? E quando você souber esse principal aprendizado, pode abrir os olhos. Quem está vendo gravado, depois pode colocar nos comentários o principal aprendizado. Van, Suzy, querem falar o principal aprendizado dessa aula? O meu foi esse da confusão. Hum, Você falou que da confusão para pegar pelo rabo. ai, que bom. Ótimo. É um alerta bom. Tudo bem. Van,
Acho que é a questão da autorresponsabilidade, porque às vezes a gente quer terceirizar, mas na verdade a gente também tem que olhar qual é a parte que também tem responsabilidade naquilo que está acontecendo. Muito bom. Ótimo, pegaram boas essências aí da aula. E na semana que vem a gente vai falar sobre os ciclos de prazer e dor em nossas vidas. Essas carinhas aqui eu achei ótima, porque é assim mesmo, né? Tem horas que a gente está alegre, depois está triste, depois está com raiva, e a gente vai falar um pouquinho destes ciclos na próxima segunda-feira. Tá bom? Então, para todos vocês que vieram ao vivo, obrigado. Para quem está vendo gravado, obrigado também. É um prazer poder compartilhar aqui esse conhecimento com todos vocês. Tá bom? Obrigada. Tchau, Beijo tchau. grande. Até semana que vem. Boa semana. Tchau, tchau.